E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, a gente vai estar fazendo uma revisão teórica geral sobre cinética química, ok? Vamos iniciar aqui com esse mapa mental que ficou bem bacana, pegando as principais partes, né, os principais pontos teóricos em relação ao conteúdo, que de certa forma também é bem tranquilo, bem fácil o entendimento. Então, aqui a gente está vendo, falando aqui sobre o estudo da cinética, que é a velocidade das reações químicas, seus fatores que nela influem, a velocidade média da reação, lembrando que o reagente é consumido, o produto é formado, tá? Velocidade média vai ser a variação da quantidade, seja em mol, massa ou volume, que é representado por esse colchetezinho aqui, dividido pela variação do tempo, tá? A velocidade instantânea de uma reação, em cada instante tem um valor numérico, né? Que a gente pode ver ao gráfico. Os fatores que vão influenciar essa velocidade, então fiquem atentos nessa parte aqui, ó, que ele tá bem resumidinho. Ó, superfície de contato aumenta, velocidade da reação também aumenta, né? Então, quanto maior a superfície, mais rápida a reação. Temperatura, aumentou a temperatura, a velocidade também aumenta. Concentração de reagente, mesma coisa, aumentou, a velocidade aumenta. Pressão também aumentando, a velocidade aumenta. Fiquem atentos ao catalisador. Catalisador faz a energia de ativação diminuir, né? Ela baixa, né? E aí a velocidade aumenta, ok? As condições para que a reação ocorra, afinidade química dos elementos, contato, formação do complexo ativado, que daqui a pouquinho a gente vai ver mais detalhadamente essa parte aí. Colisão efetiva entre as moléculas, né? Energia de colisão, energia de ativação, ou seja, o choque entre as moléculas tem que ser efetivo. Energia de ativação, que a gente sabe quanto maior ela for, mais lenta será a reação, tá? Energia de ativação sempre começando a partir dos reagentes, encerrando no Ca. E a lei da velocidade. Para uma reação elementar, que é em uma etapa, a gente tem a lei da velocidade expressa por V igual a K, concentração dos reagentes, são eles que determinam, né? Porque os produtos ainda vão ser formados. Reação não elementar, que é em mais de uma etapa, a gente sempre vai estar pegando a etapa lenta para determinar a velocidade da reação. E aquela verificação da variação dos reagentes em relação à velocidade, aquela parte experimental, para a gente determinar a ordem da reação, ok? Então, bora lá, vamos ver aqui a parte teórica. Cinética química, como nós já vimos, estuda a rapidez ou velocidade das reações e os fatores que a influenciam. A gente vai considerar aqui uma reação genérica, A mais B resultando em C e D, tá? X e Y reagente, Z e W produtos formados, tá? Então, olha, quando a gente vai determinar a velocidade média do consumo de X, né, a gente vai ter essa formulazinha aqui. Velocidade média vai ser a variação da concentração dos reagentes dividido pela variação do tempo. Então, gente, se atentem a esse gráfico aqui. Olha só, os reagentes, a quantidade, né, X lá, que a gente tem a quantidade 1, sempre a curva deles vai estar diminuindo, tá? Por quê? Porque eles vão desaparecer para serem formados produtos. E o gráfico do produto sempre começa do zero, aumentando a sua quantidade, eles serão produzidos, tá? Então, de consumo dos reagentes descendo e tendendo para o zero, e dos produtos ao contrário, parte do zero e sendo formados, certinho? Teoria da colisão. Aqui a gente vai ver que é o seguinte, o rearranjo dos átomos do reagente para formar os produtos, eles se dão a partir de choques entre as moléculas, mas nem todos esses choques entre as partículas, elas vão resultar em produtos, ou seja, eles não são todos eficazes. Então, somente os choques que são eficazes ou efetivos é que vão resultar na quebra das ligações do reagente e aí formação de novas ligações para formar os produtos, ok? O complexo ativado é exatamente isso que a gente estava falando lá. Quando o choque é favorável, ou seja, quando ele é efetivo, a gente vai ter a formação de uma estrutura intermediária entre reagente e produto, que é chamada de complexo ativado. Então, fase intermediária ou fase de transição é essa mudança dos reagentes, né, com as ligações enfraquecidas, para que se forme as novas ligações do produto. Então, isso daí é chamada complexo ativado, é sempre localizado bem aqui, tá? No vértice aqui dessa parábola nossa, no ponto mais alto da curvinha, seja para uma reação exotérmica ou para uma reação endotérmica, tá? Aqui a gente tem, olha, reagente na parte de cima, produto embaixo. Então, setinha ficaria virado para baixo, ΔH negativo, menor que zero. Aqui, pessoal, vejam que está ao contrário.
reagente, produto. Setinha ficaria virada para cima. É um gráfico endotérmico, com ΔH maior do que zero, positivo. Então, sempre o meu CA, complexo ativado, lá no ponto mais alto da curvinha, tá? Energia de ativação, sempre partindo do reagente até chegar no CA, tá? Olha ela aqui, partindo do reagente, chegando no CA. O ΔH é entre o reagente e o produto, tá? Aqui o ΔH e o ΔH da endotérmica. Energia de ativação, nós já falamos rapidinho sobre ela, mas a gente vai detalhar agora, tá? Então, essa energia de ativação é a energia mínima necessária que tem que ser fornecida aos reagentes para que eles cheguem ao complexo ativado. Então, é a energia mínima que você fornece ao processo. Essa energia de ativação, ela também é explicada pela teoria da colisão. Então, na reação, a gente pode verificar que as moléculas dos reagentes vão sofrer choques, né? Nem todos eficazes, mas aqueles que forem eficazes, eles vão se rearranjar, né? E formar a ligação dos produtos, passando pelo complexo ativado. Os fatores que influenciam a velocidade da reação são eles: concentração. Quanto mais concentrado for um reagente, maior a velocidade da reação, certo? Então, é necessário que as moléculas se choquem para que haja a quebra da ligação entre elas. Então, quanto mais reagente você tiver, o número de colisões será maior. Superfície de contato. Quanto maior for a superfície, gente, ou seja, quanto mais fragmentado for o seu reagente, mais rápido será a reação. Um exemplo bem fácil para a gente compreender isso daí são os efervescentes, né? Aqueles efervescentes estomacais. Se você pegar um em comprimido e o outro em pó e colocar para reagir em água, o que está em pó, né, o triturado, ele vai reagir mais rapidamente do que aquele que está inteiro, porque a superfície de contato é maior com a água, tá? Energia de ativação, a gente sabe quanto maior essa energia de ativação, mais lenta será essa reação. Começa sempre no reagente, termina no CA. Temperatura. Quanto mais alta a temperatura, mais rápida será a reação, né? Então, quando a gente aumenta a temperatura, a gente está aumentando ali a energia cinética, a movimentação das moléculas. Então, a gente pode observar isso quando a gente está cozinhando, né? Se você aumenta a chama lá do fogo, a fervura aumenta, ou a pressão da panela vai aumentar também, o chiado vai aumentar, e a gente atinge um grau de cozimento mais rápido. Se você diminui, é claro que também esse processo vai diminuir, ok? Outro exemplo, alimentos. Você guarda o alimento na geladeira, quando a temperatura está mais baixa, você diminui a velocidade da reação de decomposição, tá certo? Bom, pressão. No caso de reagentes gasosos, quanto maior a pressão, mais rápida a reação. Por quê? Lembra lá da seringuinha que a gente tampa a ponta e aperta o êmbolo? Chega um momento que não vai mais? Então, naquele momento, as moléculas estão bem próximas entre si, né? E aí, como estão mais próximas, a colisão é maior e mais fácil de acontecer. Por isso que o aumento da pressão torna a reação mais rápida. Por fim, gente, os catalisadores. Aqui a gente vai falar bastante deles porque eles são um pouquinho diferentes. São substâncias que aceleram o mecanismo, no entanto, eles não são alterados, eles não são consumidos na reação, tá? Esses catalisadores, eles permitem que haja um caminho alternativo, menor. Aí a energia de ativação também vai ser menor, vejam, a reação sem catalisador, olha a sua energia de ativação. Olha a reação com catalisador, bem menorzinha, né? Então, eles fazem com que a energia de ativação seja menor e daí a reação vai se processar mais rápido, tá? Então, gente, o catalisador, ele acelera a reação, mas ele não aumenta o rendimento, ou seja, não vai aumentar a quantidade de produto formado, tá? A quantidade de produto será a mesma, só que vai ser num período de tempo menor, mais rapidinho. Agora já está quase fechando, falando sobre a lei cinética, né? A lei da velocidade. Então, vai ser o seguinte: a gente vai calcular essa velocidade sempre a partir da concentração dos reagentes. Por quê? Porque o produto, pessoal, ainda vai ser formado. Então, são os reagentes que determinam a velocidade dessa reação. Então, a gente tem aqui uma equação, né, do gás metano formando gás carbônico e água. Se eu peço a expressão da velocidade dessa equação, vai ficar assim, olha. V igual a K para todas esse começo, concentração do CH4 elevado a 1, né? Se não tiver número na frente, a gente sabe que é 1, vezes concentração do O2 elevado ao quadrado. Fiquem atentos que aqui no meio é vezes, tá, gente? Apesar que aqui em cima é mais, aqui vai ser vezes, certinho? Ordem da reação é a soma das expoentes.
Então, você vai somar 1 e 2, a ordem vai ser 3. Mecanismo de reação. É um conjunto de etapas, como a gente viu em termoquímica, algumas reações se processam em mais de uma etapa. E qual a etapa que vai estar determinando a velocidade da reação para nós vai ser sempre a etapa lenta. Por quê? Por ela ser mais demorada, né? Então, a gente sabe que é ela que determina a velocidade da reação. Então, a reação elementar é aquela que acontece em apenas uma etapa, como a gente viu ali no exemplo anterior. Aconteceu aqui, acabou a reação, tá? Ou as reações não elementares, que são aquelas que acontecem em duas ou mais etapas. Então, veja aqui o meu exemplo. Eu tenho duas etapas, aqui eu tenho a equação global, depois que eu cancelo, né, aqueles que são iguais, copio o que sobrou, tal. A gente já viu isso daí em termoquímica na lei de Hess. Eu tenho aqui 3 equações, lenta, rápida e global. Podemos ter a quantidade que for, é sempre a lenta que vai determinar a velocidade da minha reação. Então, aqui, para a gente expressar, vai ficar da seguinte maneira: V igual a K, NO2 vezes NO2, ou ainda NO2 ao quadrado, porque é o mesmo, né? Então, eu posso colocar assim, NO2 ao quadrado, certinho? Então, lembrando, a gente vai estar sempre utilizando a etapa lenta para determinar a taxa de desenvolvimento da reação, ok? E a determinação experimental da equação, essas que acontecem em mais de uma etapa, ou seja, as não elementares, para você fazer a velocidade da reação, você vai ter que estar verificando a ordem de cada um dos participantes, né? Isso será determinado por cálculos individuais, já que se trata de um dado experimental, tá, gente? Então, as ordens dos reagentes é feito por meio de uma tabelinha que nós vamos ver aqui no próximo slide, tá? Então, a reação que nós vamos trabalhar é essa aqui da amônia, o N2 mais H2, formando NH3. Tá aí a equação e tá aí a tabelinha. Então, primeiro, as dicas ou as regras para você executar esse cálculo. Primeiro, escolha 2 experimentos na tabela. Então, vejam só, eu estou pegando aqui, ó, para o N2, experimento 1 e 2. Para o H2, experimento 1 e 3. Você sempre pega de 2 em 2, para quê? Para que você faça a comparação da variação, tá? Se você for determinar a ordem de um dos reagentes, a concentração do outro, gente, tem que ser a mesma, tem que ser constante. Então, vejam, se aqui o do N2 está variando, o do H2 tem que ser constante. Se entre 1 e o 3 o H2 está variando, o 1 tem que ser constante, tá? Atentos a isso. E por último, você vai comparar o efeito da concentração do reagente em relação à velocidade, se está dobrando, triplicando, para você poder determinar a ordem da reação, que é o expoente. Então, vamos lá, para o N2, a gente escolhe o experimento 1 e 2, vejam que o valorzinho dele está dobrando, né, de 0,1 para 0,2, e em relação à velocidade, a gente está quadruplicando. Então, que número elevado a 2, você chega a 4. Então, a gente sabe que colocando essa base vai ser o número 2 elevado a 2. Isso faz com que a gente determine que a ordem do reagente N2 é segunda, ou seja, é elevado a 2. Da mesma forma, o H2. Eu vou estar pegando o experimento 1 e 3, né? Aqui está dobrando, vejam que a velocidade também dobra. Então, que número a gente eleva 2 para que seja ele mesmo? Vai ser 1. Então, a gente consegue identificar que a ordem para o H2 vai ser ordem 1, primeira ordem. E para você montar a expressão da velocidade, você terá V igual a K, N2 ao quadrado, vezes H2 elevado a 1. Você também vai perceber que, às vezes, mesmo a concentração variando, a velocidade não é alterada. Quando isso acontece, o reagente não participa da expressão, ok? Então, pessoal, é isso, né? Aguardo vocês na próxima. Tchau, tchau!